Bem-vindo ao canal Prof. Alexinina. Continuando a nossa série do método SBE de escrita científica, nós paramos na parte do bom, tá? Já na coluna do bom, em que nós inserimos aí a literatura nos resultados. E agora nós vamos para a introdução. A introdução, eu lhe convido a acompanhar a playlist. Vocês fizeram lá com a IA no terceiro tópico, na verdade eu fiz aqui, vocês vão fazer no de vocês. Só que agora nós mudamos aqui essas partes. E consequentemente o texto do suficiente já vai estar diferente. E eu já vou mostrar o ponto principal. Vou pedir antes para você se inscrever no meu canal Meritocrata, que está de collab com este vídeo. Está em vermelho porque eu não mudei o texto que veio da IA, tá? O texto, como a gente viu lá, esse texto ele não dá plágio de IA, mas ele é arriscado, tudo isso eu expliquei. E lembram que o primeiro parágrafo era um parágrafo de apresentação do tema. E o tema não mudou. Às vezes muda. Às vezes você muda no meio do TCC. Não é uma mudança radical. Se for uma mudança radical, você tem que começar tudo de novo. Mas às vezes o orientador pede alguma coisa e muda um pouco o objeto de pesquisa. Aí esse texto inicial teria que mudar, mas não foi o caso aqui do nosso trabalho. Esses três parágrafos aqui, eles são parágrafos teóricos. E lá eu usei o prompt para sintetizar os trabalhos, os tópicos do referencial teórico. E como eu mudei já esse tópico, são basicamente essa parte que vai mudar, tá? Então vamos lá fazer a mudança, exatamente repetindo o prompt que eu ensinei lá. E eu vou fazer nesse vídeo apenas para esse primeiro tópico. Eu vou fazer apenas para o tópico que mudou mais, deixa eu ver. Acho que foi esse aqui. Eu vou fazer só para esse tópico, tá? Depois, mas vocês já entenderam a ideia. E o que é que eu fiz também no processo de humanizar? Eu inseri um novo tópico e vai ter que estar lá no referencial teórico. Eu estou usando o ChatGPT. Sintetize em duas linhas. O que a gente percebeu? As linhas das IAs, no geral, elas são maiores do que as linhas do Word, tá? Então, eu vou pedir só duas linhas para ele sintetizar. Ele deu algum erro? Deixa eu ver se o Copilot vai melhorar aqui, tá? Às vezes dá um erro uma IA, então sintetize em duas linhas. Nem preciso colocar o seguinte texto. Vou colocar aqui, bora ver se. E eu estou com o ChatGPT aqui versão 5.2. Mas enfim. Pronto. O Copilot resolveu. Copiar aqui. E vou colar lá. Lá onde, professor? Lá na introdução. Nesse caso aqui, ó, é nesse parágrafo. No lugar desse parágrafo de ABP aqui. Que é o terceiro tópico. Então, colei aqui. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vocês viram, eu pedi duas linhas, mas aqui no Word ficaram 5. Aí você vê aí a IA que você usa, se ela realmente tem esse viés, tá? Ó, aqui eu já... Esse mais, ele praticamente não tinha. Bora comparar, pessoal? Só pra gente comparar um texto, os dois textos. Eu vou tirar isso aqui. Exibir, remover divisão. Esse era o texto que tava. Não, esse era o texto que tava, tá? Vocês veem, eu não vou ler o texto, mas se você der um print, você vai ver que praticamente só fala bem da ABP. Aqui é o texto que ficou e você vê que ele tem um mais aqui, ó. Ele dá uma ressalva. Então nem tudo lá na ABP é bom, tá? Enfrenta limitações por causa daquela exceção de crítica que a gente fez em vídeo anterior. Ah, tem um detalhe que talvez até por suficiente seja preciso e que eu não percebi no vídeo anterior, é que os parágrafos teóricos precisam de citações. Eu acho que dá para melhorar esse prompt aqui.
Repita o texto com as principais citações do texto original. Pronto. E assim, eu só trouxe citações que já estão no trabalho, tá? Façam isso. Aqui. Ó, vocês viram que deu um pouco maior. E ele nem... Aí eu posso tirar isso aqui, tá? Foi isso que ele fez? Ele até mudou, olha. Pedi pra ele repetir, mas ele mudou um pouco aqui ó, as palavras. Então, vocês vão fazer isso. O prompt, pessoal, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer um prompt mais completo aqui, porque o importante é vocês terem entendido a ideia. Mas eu fiz 2 vezes, vocês vão fazer um prompt nesse sentido. Negócio de palavras exatas do prompt, não se preocupem com isso, tá? Um prompt de IA, o importante é você entender a ideia, né, do que a própria palavra. Então, olha só. Sintetize em 2 linhas, mantendo as principais citações. Aí ele fez lá do segundo parágrafo teórico da introdução. Olha só. E aí ele trouxe, ó, Barbosa e Moura, ele trouxe aqui, tá? Todas essas citações, elas precisam estar aqui. Então, vamos lá, tá a introdução. Pensei que tinha tirado essa parte aqui, esses textinhos aqui, mas não. E agora eu vou parar com esse aqui, vou tirar esse aqui e vou colocar esse. Em azul significa que eu já estou aqui no suficiente. E é para fazer também desse, mas eu não vou fazer. E também é para fazer desse outro aqui, que foi um novo item que eu coloquei. A justificativa, no geral, não muda, tá? Só objetivo geral pode mudar se você fez uma mudança brusca na metodologia. Mas não foi o caso do nosso trabalho, vocês viram. Se você fez uma mudança brusca na metodologia, então o objetivo geral vai mudar. Mas no caso, eu fiz uma mudança pequena na metodologia e agora eu nem estou lembrado qual foi, mas acho que foi aqui, nesse último tópico. Porque eu coloquei que as experiências anteriores. Relatar a experiência docente no curso de engenharia agronômica. Tá, docente no DMDP. Em disciplinas de administração com foco no curso de engenharia agronômica. Foi isso. Antes estava direto para somente essas disciplinas. Aí que é que eu vi a necessidade de eu falar de experiências anteriores. E aí eu coloquei isso aqui no objetivo geral, tá? Só isso que mudou. O problema de pesquisa é... O professor, vou tirar de administração, como o professor percebe o potencial da ABP em disciplinas de administração. Eu posso deixar assim mesmo mais genérico, ok? Eu errei a palavra administração, aqui errei na digitação. Ok. E pronto. Então, foram esses os ajustes. Claro que o seu trabalho pode ser diferente, mas não vai mudar muito disso não. Ok? Não vai... Dificilmente a justificativa vai ser diferente, só se você der uma mudança muito brusca no trabalho. Eu peço para continuar acompanhando nossa playlist. O próximo é referências. Vamos falar de referências. É isso.